Ok, pode começar. Boa noite a todos, eu me chamo Isadora, sou residente da hepatologia da Unifesp e vou apresentar o nosso caso de hoje. É uma paciente do sexo feminino, de 50 anos, natural do Ceará. Ela mora em São Paulo há 33 anos, casada e dona de casa. Ela procurou o pronto-socorro no dia 17 de março de 2017, com uma queixa principal de olhos e pele amarelados há 20 dias. A paciente com uma história de icterícia de início há 20 dias, evoluindo com colúria e prurido, o prurido que era a mais importante em palma das mãos e planta dos pés. Acrescentava dor em hipocôndrio direito, tipo cólica, associada a náuseas, vômitos e hiporexia. Negava febre. Ela referia ainda que há aproximadamente um ano iniciou um quadro de diarreia, em média 5 a 8 vezes por dia, com presença de muco e associada a dor abdominal intensa, difusa. Relatava uma perda ponderal de 10 quilos em 6 meses. Negava sangramento. Em novembro de 2016, ela passou em consulta com a gastroenterologia, feito o diagnóstico de retocolite ulcerativa, e foi iniciado mesalazina. Atualmente, no dia que ela procurou o pronto-socorro, ela estava com hábito intestinal uma vez ao dia, Bristol 5. De antecedentes pessoais, então, ela tinha essa retocolite diagnosticada há 4 meses. Isadora, desculpe, eu não entendi. Ela está com diarreia ou está... Ela, doutor, no dia, na internação, no dia da internação, ela não estava com diarreia. Eu só coloquei, na verdade, essa história dela de há um ano atrás, que ela começou esse quadro de diarreia e foi feito esse diagnóstico de retocolite. Isso foi um ano antes dessa internação. Mas no momento da internação, ela estava com um hábito intestinal uma vez ao dia, Bristol 5. De antecedentes pessoais, ela então tinha essa retocolite ulcerativa diagnosticada há 4 meses, hipotireoidismo há 20 anos, fibromialgia, transtorno depressivo. De cirurgias prévias, ela fez uma cirurgia para correção de síndrome do túnel do carpo há 7 anos, hemorroidectomia há 9 anos, uma colestectomia há 17 anos. De medicações de uso contínuo, ela estava fazendo uso de levotiroxina, pregabalina, trazodona, mesalazina, 8 comprimidos por dia, que foi iniciada em dezembro de 2016 com mesalazina supositório. De história familiar, a mãe dela com uma história de AM aos 55 anos, era hipertensa, o pai com uma história de neoplasia de próstata. No exame físico no pronto-socorro, ela estava em regular estado geral, norma corada, hidratada, ictérica 3 cruzes, afebril, eupneica em ar ambiente, estava lúcida e orientada, pressão de 130 por 80, com uma frequência cardíaca de 98, ela não tinha estigma de doença hepática avançada, ausculta respiratória e cardiovascular sem alterações. No abdômen, ela tinha uma palpação dolorosa em hipocôndrio direito e em epigastro, sem descompressão positiva, e não foi palpado massas e nem visceromegalias. E diante dessa história, com esses antecedentes, inicialmente, quais seriam as principais hipóteses diagnósticas, quais exames vocês estariam solicitando inicialmente? Eu posso voltar aqui na história dela? Ela veio mesmo, então, a história recente da internação foi com uma icterícia há 20 dias, evoluindo com colúria e prurido, e também tinha uma dor abdominal, hipocôndrio direito, tipo cólica, associada a náuseas e vômitos, hiporexia. A doutora Lívia, eu acho que vai simbolizar a doutora Cameron, naquela fotografia da Isadora ali. É Cameron, né? Que era a doutora lá do Dr. House. Ai, Jesus, essa da equipe Dr. House é a Cameron, como é que chamava? Eu não sei, doutor. Cada uma tinha a Curdy, que é a diretora do hospital. Doutor, então, tem algumas hipóteses, né? Apesar de ser um quadro arrastado há mais ou menos 20 dias, mas ela tem uma história de colúria, né, de prurido. A gente pode pensar também num quadro, essa dor em hipocôndrio direito, a gente pode pensar num quadro obstrutivo, né, por conta dessa colúria e tudo mais. Mas é um quadro mais arrastado, né, 20 dias. Diz que há um ano ela já tem algumas queixas abdominais também. Qual a idade dela, Isa?
Ela tem 51 anos. 51 anos. Tá. Colúria, prurida, a gente poderia pensar no quadro, por conta dessa colúria, no quadro obstrutivo, mas poderia pensar também por conta de ser mulher, a idade, de repente, numa CBP, por conta desse quadro de icterícia, ser há 20 dias, e pelo prurido também. Essa dor abdominal e essa diarreia é que tem que ser investigado mais a fundo. O doutor Orlando deve falar mais a respeito desse quadro crônico, 5 a 8 vezes por dia. Mas como tem associação com essa diarreia, a gente pode pensar também na CEP, né? De repente, se for diagnóstico de uma retocolite, a gente pode pensar no como pode ser diagnóstico com a CEP, apesar de não ser tão comum assim em mulher, mas acho que é uma hipótese, um diagnóstico diferencial. Acho que seria isso, doutor. Eu primeiro pediria os exames para a gente diferenciar, seria um quadro mais obstrutivo colestático ou um quadro de lesão hepatocelular. Seria isso. Parece mais um síndrome colestático, né? A princípio, eu pensei mais na síndrome colestática. Uma síndrome colestática com dor, mas sem febre. Uma mulher de 50 anos. Qual seria a hipótese, doutor Irã? Lembrando que ela é colestectomizada. Doutor Irã está ligando a televisão para o Luizinho. Marcel? Eu? Não sei, estou querendo quem aparece para mim aqui. Se tem alguém mais, Marcelo, você está melhor para você hoje aqui. Então, pensando como a Lívia falou, né, a gente tem uma paciente com um pouco mais velha, né, com um quadro de icterícia do hipocôndrio direito. Apesar de concordar que pode ser uma síndrome colestática, vale a pena também investigar as causas de infecção viral, por exemplo, com lesão hepatocelular. Então, primeiramente, eu também pediria os exames para poder avaliar qual tipo de lesão é predominante, se é hepatocelular ou colestática. Ela não tem o perfil mais típico da CEP, né, que é geralmente homem jovem com retocolite, mas eu acho que esse antecedente da retocolite faz chamar a atenção e não excluir essa possibilidade de uma colangite esclerosante associada que acabou ou obstruindo, levando a uma colangite, alguma complicação de alguma possível estenose. Até porque, como ela fez também a colecistectomia, a depender do padrão de lesão, a gente também avalia como é que estão essas vias biliares, se teve alguma estenose pós-procedimento que levou a essa complicação também, não necessariamente a CEP. Mas, inicialmente, eu pensaria nesses exames gerais para definir o padrão de lesão celular e a gente pensar posteriormente nas hipóteses. O exame de imagem, inicialmente um próprio ultrassom para ver se tem dilatação de via biliar, alguma coisa assim do tipo, e não descartaria também pedir as sorologias virais. Até porque, não sei, isso é em 2017, né? Não sei, por exemplo, agora está tendo muito surto de hepatite A aqui em São Paulo. Mas agora que eu vi que isso é 2017, né? Mas incluiria também. Então, deixa eu ver um mais velho. Doutora Sibeli, concorda com os nossos mais jovens? Sim, eu concordo. Acho que a gente tem que pensar realmente num quadro, parece um quadro colestático, né? Então, ela tem essa dor em hipocôndrio direito, então a gente já é colecistectomizada, mas sempre tem a possibilidade de um cálculo residual, formação de cálculo de novo, isso acontece, a gente vê, estão dando quadro de dor, apesar de ter quadro de pensar numa colangite, não tem febre, nada disso, um quadro arrastado. Mas acho que tem que pensar em doenças colestáticas, apesar de dor, tipo hepatocelular mesmo, né? Uma colangite esclerosante, apesar da idade, é homem, mas uma CEP, uma colangite biliar, porque tem prurido também, a gente tem que lembrar isso, apesar da associação com a doença inflamatória intestinal. Então, ela tem já um diagnóstico de retocolite, então você tem que associar também, pensar na associação de uma doença biliar com a retocolite, né? Então, a gente tem que ir procurando, né? Investigar, fazer os exames para olhar. Doutor Orlando, os clínicos estão indo bem, os hepatólogos? Como é que você... Eu queria perguntar para o Orlando se ele acha que mesalazina pode dar alguma coisa desse tipo.
A gente usa bastante mesalazina, raramente a gente vê a toxicidade com mesalazina. É muito difícil. Se não me engano, acho que a gente teve 3 ou 4 hipóteses aí no ambulatório inteiro, mas, sim, pelo volume de pacientes que tomam mesalazina, eu acho que deve ser um acontecimento raro. Em relação ao diagnóstico, sempre que a gente vê o diagnóstico de doença inflamatória, principalmente retocolite, um paciente que fica ictérico, tem algum motivo de ter um quadro colestático, obviamente a gente sempre pensa em colangite esclerosante, né? É obrigatório, inclusive, você fazer esse pensamento, que a associação entre as doenças é muito alta, né? Agora, precisa ver direitinho como é que foi feito esse diagnóstico, né? Porque, eventualmente, a gente tem um costume de ver nem sempre diagnósticos bem feitos de doença inflamatória. Então, seria bom tentar recuperar, acho que provavelmente a colonoscopia que ela fez na época para esse diagnóstico, para confirmar que esse é o diagnóstico mesmo, porque ela tem algumas coisinhas estranhas para a retocolite. Ela tem uma diarreia com muco, mas não tem sangue, o que não é habitual, né? A retocolite, principalmente quando descompensa, em um paciente que está usando mesalazina oral em dose máxima e associada a uma mesalazina tópica, e a gente só faz isso no paciente em atividade importante, pelo menos uma atividade moderada, leve a moderada, ela deveria ter algum grau de sangramento, e ela não tem, né? Não sai sangue nas fezes. Então, é um pouco estranho para ser uma retocolite, mas, a princípio, a gente tem que acreditar no diagnóstico, mas a gente tentar recuperar esses exames dela para confirmar se isso é verdade. Alguém quer perguntar alguma coisa para o doutor Orlando? Doutora Lúcia? Tem algum comentário? Não, acho que é isso aí. Orlando, vocês têm muita CEP em mulher lá no ambulatório? Casuística é de que proporção, assim, mais ou menos, na sua Não experiência? diria muita, porque a gente não tem muita CEP de uma forma geral. Mas temos sim, temos alguns casos, eu diria para você que vou dar um chute, né, porque eu não tenho certeza, mas eu diria para você que 1/3 dos casos é mulher. Legal, gente. Vamos em frente, Isadora? Vamos em frente. Vou inicialmente colocar os exames prévios de antes da internação. Aqui tem esses exames laboratoriais com transaminases normais, bilirrubina também, fosfatase, PCR um pouco elevado, a referência é 1 de 2,73, sem anemia, plaquetas normais. E de prévio de colonoscopia, que foi quando ela levou na consulta com a gastro, foi essa colonoscopia externa e que em todas as consultas foi feita fora, enfim, não foi descrita a colonoscopia, somente a conclusão, que falava processo inflamatório inespecífico de sigmoide e reto, divertículos em colo ascendente, o cólon foi biopsiado e na conclusão veio mucosa colônica com reação inflamatória crônica não especificada. Os exames laboratoriais atuais, na procura do pronto-socorro. Então, a gente tinha um hemograma normal, uma LT de 1053, com uma referência de 33, a ST de 1246, referência de 32, fosfatase alcalina de 271, referência de 105, uma gama-GT bem elevada de 1157, referência de 40. Uma bilirrubina total de 20,3, as puxas de direta de 16,4, atividade protrombina 52%, INR de 1,58, albumina normal, função renal, sódio também, esse VHS um pouco aumentado de 33, amilase e lipase normais. Foram solicitados autoanticorpos, ela veio com FAM positivo, 1/320, com padrão nuclear homogêneo, IgM normal, 161 está dentro da referência, os outros autoanticorpos pesquisados negativos, anti-DNA, anti-mitocôndria, anti-músculo liso, anti-LKM. Veio com esse laboratório de ferro, como ferro de 213, uma ferritina de 2.200, um índice de saturação de transferrina de 72,7%. Sorologias virais, veio positivo a sorologia para vírus hepatite A, total,
Os demais, sorologias negativas, para vírus B, para vírus C também, e HIV negativo. Espera um pouquinho, volta um pouquinho, Isadora. Lívia, Oi, doutor. e aí? Então, quando a gente olha os exames laboratoriais, parece que tem um padrão um pouco mais hepatocelular, apesar dela ter uma gama GT bem aumentada e também ter uma fosfatase alcalina aumentada, seria padrão misto, mas para mim eu pensaria um pouco mais hepatocelular. E lembrando que ela também tem aquela história de hipotireoidismo, né? Já é uma paciente que tem história de doença autoimune, né, Isa? Tem. E com esse flanco positivo, a gente pode pensar também, de repente, no quadro de hepatite autoimune, mas eu acho que, de qualquer forma, eu ainda aguardaria fazer uma antimitocôndria para ela. Ela não tem. Ah, não, tem, tá negativo. Negativo. Ela não tem o IgG, né? IgG. Verdade, então a gente poderia utilizar para os critérios também, né, de hepatite autoimune. Mas eu acho que é isso, tá faltando IgG e uma imagem também, que eu acho que faltaria, vista essa história de doença de retocolite, eu acho que era bom fazer uma colangessonância. Óbvio, tem que fazer a ultrassom primeiro para a gente ver, né? Mas acho que depois não vai escapar muito da colangessonância. Incomoda uma protrombina um tempo prolongado com uma albumina relativamente boa? Acho que a albumina dela, eu não sei se eu considero já. Apesar de que ela tem uma plaqueta bem boa, não tem hipertensão portal, mas eu acho que ela deve ter com certeza um fígado mais crônico. A albumina não é tão maravilhosa. E o INR um pouquinho alargado, eu acho que ela já é uma paciente crônica, de repente abriu agora, mas já tem um fígado um pouco crônico, não sei. Você não acha que pode ser uma aguda grave? Pode ser também, doutor, verdade. Porque eu não estou convencida que essa albumina dela é boa, tão boa. Abaixo de 4 eu já fico desconfiada. Doutor, Mas pode ser também que esse INR pode estar alargado por uma deficiência de vitamina K, pensando que se ela fez algum quadro obstrutivo, por uma estenose, por alguma coisa, e aí por isso talvez esse INR tivesse um pouco alargado, se não valeria a pena a gente tentar corrigir com a vitamina K e V e ver se melhorava, porque aí a gente pensaria se era por conta de uma colestase, apesar de ela não ter tanta colestase. Mas pensando ainda na hipótese para essa discordância entre a albumina e o INR, pensando numa deficiência de vitamina K para ela. Eu acho isso legal. É que parece que o tempo está curto em relação a uma... Eu não prestei atenção, mas na avaliação de 2016, no final de 2016, ela tinha protrombina lá? Não tinha. Não tinha. Não, né? Mas ela não estava colestática, né? Não, estava a partir do fígado tudo normal. Mais tempo para ter uma deficiência desabsortiva aí de vitamina K e a gente vê a repercussão. Mas eu acho que é perfeito fazer uma vitamina K e V e ver o resultado, né? E o Ira Cora está presente? Oi, estou de volta. Perdão, na hora que abri o microfone naquela hora, caiu, né? Mas Você pegou o comecinho? Posso continuar te perguntando ou ver a sua opinião? Ou você não ouviu direito? Perdão, doutor Eduardo. Você ouviu tudo? Ouvi toda essa parte. Tá. Só eu cheguei no momento que o doutor Orlando estava fazendo algumas considerações. Mas eu estava também dentro daquele raciocínio de tentar associar duas entidades, né? Duas doenças, e pensando num quadro crônico de diarreia, em que em algum momento teve um processo inflamatório ali a nível de sigmoide e reto, por mais que fosse necessário complementar essa investigação, ter certeza que se tratava de uma retocolite ou algum outro diagnóstico diferencial, me surpreendeu. Estava mais esperando que a gente se deparasse com um quadro de uma colestase obstrutiva. E aí essas aminotransferases saltando aqui aos olhos e com essa possibilidade ainda de tratar-se de um quadro de uma forma aguda grave, isso incomoda. Ainda mais esse IFAM, esse padrão e esse título de 1/320. Uma mulher aí nessa meia-idade, né? Eu não deixaria de lado agora uma doença, uma hepatite autoimune aí dos diagnósticos diferenciais. Me surpreenderia agora se encontrasse também
um padrão de doença de via biliar intra e extra-hepática. Aí era muita coisa num pacote só para mim. Mas vamos lá. Eu vou com o raciocínio aqui do pessoal. Beleza. Alguém quer acrescentar ou perguntar? Esperada essa transaminase muito alta, Mary? Nos quadros obstrutivos, como o Irã estava comentando, né? A gente tem elevações das aminotransferases e já vi com esse nível. Então, é aquela coisa que não afasta, mas não é comum, né? Aqui a gente está pensando mais realmente numa lesão hepatocelular, acompanhada aí de uma colestase importante do ponto de vista clínico, né? O paciente veio com prurido na palma da mão, na planta do pé. Não sei se alguém comentou aí, ela nem tem muita colestase, mas ela tem muita colestase clínica e laboratorial também, né? Então, quadro misto, realmente. Se é agudo ou crônico, fica difícil. Nós não estamos tendo aqui muita pista diagnóstica. Toda vez que você tem uma albumina que não é muito baixa, o INR alargado, transaminase aumentada desse jeito, tal, pode ser uma hepatite aguda grave, sim. Eu acho que tem que colocar isso como hipótese para não comer bola. E eu estava procurando a Patrícia, porque às vezes acho que ela não está, por causa desse perfil de ferro. Tudo bem, né? Ferritina alta no quadro agudo, a gente já sabe, proteína de fase aguda vai estar aumentada, mas aqui a saturação está bombando, né? E a Paty até fez o trabalho dela com... Ela não está mesmo aí? Acho que não, né? Não. Não está. Com ferro livre, que é uma medida que habitualmente a gente não faz, e o ferro livre tem muita relação com saturação. No trabalho dela lá, saturação acima de 70 correspondia a ferro livre aumentado, que é justamente a porção do ferro que pode ser hepatotóxica, né? Então, aqui eu acho que é por causa da necrose mesmo, que além de ter a ferritina aumentada por proteína de fase aguda, eu acho que tem realmente vocês veem que o ferro sérico também está aumentado, né? Então, é muita necrose hepática aqui que deu essa alteração nesse perfil de ferro. Esse padrão do FAM, você concorda com o doutor Irã? Eu concordo. Esse padrão, o Gama sempre nos ensina, né, que padrão homogêneo é para respeitar. Padrão homogêneo, atrás dele tem doença autoimune, em algum lugar, né? Pode ser um lúpus, pode ser uma hepatite autoimune, pode ser alguma outra coisa, mas é um padrão que corresponde à doença, esclerose sistêmica, corresponde à doença autoimune associada. Aqui já fez anti-DNA, não deve ser lúpus, né? Não é o nosso padrão mais comum em hepatite autoimune, mas a gente tem lá uns 20% mais ou menos de hepatite autoimune que o FAM é homogêneo e não nuclear pontilhado fino. Então, é outra coisa que nos sugere aí que isso possa realmente ser talvez uma hepatite autoimune, né? Se é aguda, genuína, se é crônica, aí não dá para saber. E aí, Isadora, vamos ver o ultrassom? Deixa eu só falar da colono, Zé. Opa, desculpa, eu ia te perguntar quando ela passou. Porque essa colono não convenceu, não, né? Uma Foi, doutor? colonozinha que não chamou atenção para doença inflamatória, não. Primeiro porque está muito mal descrita, né? Não sei se isso é... Quando eu li a conclusão, lá aparecia a conclusão, aparecia a descrição da biópsia, né? E a biópsia tem embaixo. Processo inflamatório inespecífico é o que a gente vê em biópsia, não vê no laudo do colonoscopista. Né? Divertículo e uma mucosa colônica com reação inflamatória crônica, né? Não tem nada de agudo, né? Mucosa colônica com reação inflamatória crônica, qualquer um de nós tem. Então, assim, não deu para comprar esse diagnóstico retocolítico com essa coluna, não.
E foi na fase que ela fez o diagnóstico, né? Pois é. Acho que alguém se precipitou nesse diagnóstico aí. Eu ia te perguntar isso, se o inespecífico na conclusão era permitido, desde que não tivesse histologia. Sem histologia não pode escrever isso. Isso não é laudo do colonoscopista, né? Isso parece mais laudo do patologista. Então, A gente tem alguma coisa a mais dela, da parte gastroenterológica, Isadora? A gente vai ter mais para frente. Tá. E, Orlando, também do ponto de vista, assim, epidemiológico, aparecer uma retocolite, primeira manifestação numa mulher aos 50 e poucos anos, o quão frequente isso é? A gente tem dois picos de aparecimento da doença. Um é nos adultos jovens, né? 15, 25, 30 anos. E tem um segundo aparecimento, um segundo pico por volta da quinta década. Então, ela estaria próxima aí do segundo pico, que é bem menor do que o primeiro, mas isso não está tão fora, não, do quadro para se pensar em primeira atividade da doença inflamatória, né? E tem outra coisa também, a doença inflamatória está ficando tão comum que agora ela está pegando várias faixas etárias, né? A gente está fazendo diagnóstico em pessoa idosa, a velhinha lá na pediatria está se descabelando com as crianças pequenas, começando com retocolite, doença de Crohn. Então, isso está espalhando um pouco mais do que era antes, mas no caso dela, ela não estaria muito longe do segundo pico de incidência da doença. Doutor Orlando, o fato dela ter PCR e VHS nesses níveis também é mais um fator que você afastaria doença inflamatória? Esses exames eles não servem para diagnóstico, né? Eles servem para saber se a doença está ativa ou não, né? Então, se a paciente está fora de atividade, ela pode ter um PCR normal. VHS a gente não usa. Tá. VHS da doença inflamatória só mais atrapalha do que ajuda. A gente usa PCR e calprotectina fecal. São os dois que a gente acompanha. Para diagnóstico é meio complicado, porque vai depender muito em que fase de atividade está a doença, né? Se ela estiver ativa, deve aumentar. Se ela estiver fora de atividade, né? Por exemplo, você falou que agora ela estava sem sintoma, né, na consulta. Estava. Então, realmente ela pode estar fora de atividade e esses exames vão ficar baixinhos mesmo. Mas esse exame foi da ocasião do diagnóstico, né? Que é quando ela estava com a diarreia, e tinha muco, Esse tudo primeiro mais. aí, esse 2,73. Nessa época aqui, que estava com sim. um exame normal. Não encaixa muito bem, mas não afasta, né? Não é por causa disso que a gente vai desfazer o diagnóstico. O diagnóstico vai ser desfeito, provavelmente, por essa coluna aí que não está convincente. Vamos lá, Isadora. Vamos lá. Inicialmente foi feita a ultrassonografia de abdômen, que veio normal, né? Descreveu fígado normal, com dimensões forma preservadas, contornos regulares, ecotextura homogênea, não tinha dilatação de vias biliares. Foi visualizado o hepatocolédoco também, calibre normal, pâncreas sem alterações, baço e sem líquido livre no abdômen. Prosseguiram a investigação com uma ressonância com colangio no dia 20 de março. Eu coloquei em vermelho que veio de alteração. Então, veio um fígado com dimensões preservadas, com morfologia lobulada e sinal heterogêneo, presença de edema periportal. Pobreza de identificação da via biliar intrahepática, provavelmente decorrente da hepatopatia crônica, colecistectomia, ducto hepatocolédoco com trajeto e calibres normais, sem cálculos, pâncreas de dimensões globalmente aumentadas, com perda das lobulações, com aspecto em salsicha. Como conclusão, o quadro pode sugerir doença relacionada ao IgG4, sendo recomendado correlação laboratorial. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa sobre esses achados. Falamos do pâncreas em salsicha essa semana. E aí, gente, será que é isso? O ultrassom não tem nada a ver com a... O ultrassom veio normal. O ultrassom é normal, fígado normal. Aqui a gente já tem um fígado crônico, lobulado, heterogêneo. Então, tá difícil saber se esse quadro é agudo ou crônico, porque a imagem está bem
discordante, né? E sobramos com o pâncreas em salsicha. E a via biliar não parecendo ser de CEP, né? Parecendo ser de doença hepática crônica. Doutor, uma dúvida, pensando num quadro de hemocromatose, eu queria saber se poderia cursar com uma hepatopatia crônica agudizar e causar uma lesão hepatocelular nesses níveis. Eu tinha pensado também, talvez, numa hemocromatose cursando com infiltração pancreática e essa diarreia sendo até alguma causa de insuficiência exócrina como diagnóstico da doença inflamatória intestinal. Aí eu não sei se poderia cursar com essa agudização da hepatopatia e se esse pâncreas em salsicha também, se a infiltração na hemocromatose tem essa característica. Bom, eu acho que a apresentação aguda numa hemocromatose primária é difícil, porque a gente vai vendo só uma fase avançada, o fígado comprometido, e é geralmente uma cirrose no idoso. A gente teria alterações a partir dos 50 anos, que é o esperado, né? E poderia ser no coração, poderia ser na pele, na hipófise, no pâncreas. Eu não sei se já seria o suficiente, porque aparentemente o padrão, inclusive da diarreia, não foi uma diarreia com cara de insuficiência exócrina pancreática. Mas a sua pergunta é boa, mas eu acho que não me parece. Eu achei que aquela ferritina também ia cursar por conta desse processo inflamatório agudo, mas realmente nós estamos meio perdidos aqui com esse achado de doença hepatobiliar associada a IgG4, ou nem sei se biliar, né, só pela colestase, mas sem nenhuma alteração. Então, não. Mas acho que a hemocromatose ficaria meio no segundo plano. A característica da diarreia não lembra a insuficiência exócrina, apesar que a insuficiência exócrina às vezes é difícil de diagnosticar, porque ela pode simular algumas situações, mas assim, uma diarreia a princípio colônica, né? Uma diarreia com frequência alta, com aparecimento de muco, então, e parece uma diarreia de doença de cólon, não doença alta, né? Tanto que a doença relacionada a IgG4 no intestino é enterite, né? A enterite autoimune, que é uma doença praticamente só de intestino delgado, ela não acomete cólon. Então, acho que fica difícil juntar isso tudo num quadro de diarreia. O quadro de diarreia parece ser mais colônico mesmo. Alguém fez uma pergunta para você aí, Orlando, o Vinícius. Deixa eu ver aqui. Se a elastase fecal ajudaria a excluir uma doença exócrina do pâncreas. Ajuda, mas a elastase ela só se altera em situações de pancreatite muito avançada, né? De quadros de insuficiência muito avançada, não de pancreatite. Então, se vier uma elastase baixa, ajuda, mas se vier uma elastase normal, não ajuda, porque pode existir insuficiência exócrina inicial mesmo ainda com elastase normal. Então, eu acho que se pensar em insuficiência exócrina tem que pedir, mas lembrar que ela só vai estar alterada quando a insuficiência exócrina já é muito avançada, o pâncreas já está bem doente. Se for no quadro inicial, ela pode dar normal. E voltando um pouco lá, então aqui acho que a gente vai ter que dissecar o caso por partes mesmo, porque está um pouco difícil a gente conseguir juntar todas essas alterações num diagnóstico só, né? Orlando, você achou, então, que não é uma doença inflamatória intestinal? Qual que é a sua primeira hipótese para esse quadro? Sim, eu não tenho certeza se é ou não, porque a colono não foi convincente. Pode até ser, mas a colono não ajudou no diagnóstico. A falta de sangramento, a PCR baixo, são coisas que falam contra, né? Aquela discreta lesão inflamatória que parece que existe em reto sigmoide pode ser provocada por um monte de coisa, inclusive o próprio preparo da colono pode fazer isso. E a biópsia não é compatível com um quadro de retocolite de forma nenhuma. Outras possibilidades de diarreia sempre ficam os quadros funcionais, né? Porque a gente
eles são muito prevalentes, né? Muito mais prevalentes do que qualquer outro quadro de diarreia crônica. Ela tem algumas coisas que lembram quadro funcional, né? Uma dor abdominal associada, né? Ela tem uma fibromialgia associada, né? Do jeito que a sepse se junta com a retocolite, a intestina irritável se junta com a fibromialgia, né? A associação é maior que 50% entre os dois quadros. E a diarreia do intestino irritável causa mucorreia. É uma diarreia que pode ser intermitente, né? Pode passar e voltar, dependendo de várias situações. Um quadro funcional não dá para descartar. Outro quadro é o fato de ela não ter vesícula, né? Eventualmente, esses pacientes fazem diarreia colerética associada, depende do que comem, né? Se ele comer um pouquinho mais de gordura, ela pode ter diarreia, uma diarreia colerética. E outras coisas que costumam acontecer em mulher nessa faixa etária, que usa principalmente hormônio tiroidiano ou bloqueador de bomba, é a colite microscópica. Mas ela não tem biópsia sugestiva de colite microscópica. Então, é um quadro que faltaria aí uma reinvestigação com uma nova biópsia para poder fazer esse diagnóstico. Mas acho que possibilidades outras de diarreia existem várias aí. E como primeira, pela prevalência, eu diria que um quadro funcional poderia ser. Aqui é difícil você falar que é um paciente funcional com tanta comorbidade, né? Agora, hepato-pancreática, né? Fica difícil você falar que isso tudo é funcional, mas do ponto de vista intestinal, acho que até cairia bem. Nossos mais jovens juntariam tudo isso numa coisa só? Doutor Irã, que é o nosso mais brilhante Dr. House. Longe Fala, Irã. de jeito, tá? Com esse título agora, Irã? Não. Obrigado. Me sinto-me lisonjeado, entretanto, muito longe de mim isso aí, tá? Mas sim, eu tenho alguma dificuldade de encaixar algumas coisas, até porque as apresentações de doença associada IgG4, hepatofilio-pancreática, né? Acho que os poucos casos que eu vi tinham algum acometimento de via biliar ali extrahepática. Me chama a atenção essa coisa dessa rarefação aí. Acho que o doutor Orlando falou, é o que ele nos ensina toda vez que a gente conversa sobre doença inflamatória intestinal, a dificuldade que às vezes se gera para fazer o diagnóstico, as dúvidas que ascendem diante de exames que não são feitos de uma forma tão criteriosa e as sugestões que vêm nas conclusões e o paciente que já chega caminhando há algum tempo. Mas eu acho que dentro desse cenário todo, eu não deixaria de olhar com grande cuidado aí para esse fígado. Eu acho que essa colangio, claro, a gente respeita, mas eu ainda deixaria esse pâncreas um pouquinho de lado. Não tem uma dor tão característica de uma dor pancreática, aquela dor em faixa ali, que remeta a uma pancreatite crônica. Eu acho que, por mais que sugira, eu consideraria essa colangio-ressonância talvez para colocar como um fígado crônico. E ponto. Acho que não levaria mais do que isso, não. Legal, Irã. Eu vi que a nossa outra clinicona está aí, não sei se ela pegou o caso inteiro, doutora Carol. Carol? Não, a Carol não está respondendo. Vamos em frente, então, Isadora, vamos ver o que foi feito? Vamos em frente. Eu vou falar, então, o que foi feito na internação. A mesalazina foi suspensa, na verdade, a paciente já havia sido transferida de um outro hospital, como ela internou com esse quadro de elevação de aminotransferase, suspeitaram de uma hepatotoxicidade por conta da mesalazina e optaram por suspendê-la. Na nossa internação, foi iniciada a prednisona, foi realizada a biópsia hepática, solicitaram uma ecoendoscopia ambulatorial com a punção do pâncreas para avaliar melhor esse aspecto em salsicha e avaliar uma possível doença por IgG4, assim como a dosagem sérica do IgG4. A paciente foi de alta no dia 29 e voltou no ambulatório em abril. Eu vou colocar agora aqui a evolução dos exames laboratoriais dela ao longo da internação. Então, foi introduzida a prednisona 40 miligramas, ali no dia 20 de março, e a gente vê que a partir de então teve uma queda progressiva das aminotransferases. Quando ela voltou em abril,
O último exame, as aminotransferases estavam normais, com uma LT de 22, uma ST de 16. A fosfatase alcalina era 271, a última passou 229, caiu muito pouco, e a gama-GT demorou para cair, mas em abril ela estava em 323. Houve também uma queda progressiva da bilirrubina, de 20 caiu para 5. Houve também normalização da atividade protrombina do INR ao longo da internação e após a instituição do tratamento com a prednisona. Na internação teve uma queda da albumina, que depois normalizou, a função renal se manteve estável, e a ferritina também caiu progressivamente, normalizando ali no dia 26 de abril. E a gente não tinha até então uma dosagem de IgG, que veio normal. Essa prednisona foi o famoso, né? Porque ela estaria tratando a IgG4. IgG4, uma possível autoimune. A retocolite, uma e a retocolite. hepatite autoimune, vamos dar um tiro para todo lado. Mas acho que foi, assim, mais empírico do que qualquer outra coisa, né? Porque a gente ainda não conseguiu fazer o diagnóstico até aqui, né? O fato é que melhorou tudo. Essa foi a famosa, não sabe o que tem, dá meticortem. Exatamente. E a Carla, né, que tinha perguntado, estava meio cismada com a história da hemocromatose, você vê ali, Carla, que a ferritina dela, ao longo do tempo, normalizou, né? Foi para 105 sem nenhuma outra medida, né? Hemocromatose já é mais difícil em mulher, né? Os casos que a gente tem no ambulatório são todos homens, também não temos muitos, mas são todos homens, como o Edu falou, né? De faixa etária acima dos 50 anos, e uma hepatopatia crônica, né? Que vai se estabelecendo ao longo do tempo. Então, essa apresentação aguda, assim, é muito difícil, realmente, né? E você vê que tudo foi normalizando, né, ao longo do tempo, no que tange ao ferro também. Sim. O que tinha chamado a atenção era a IST mesmo, que estava maior que 70. Sim, estava chamando a atenção mesmo. Os autoanticorpos também foram repetidos, e aí ela veio, inicialmente o antimúsculo liso era negativo, e ele veio positivo com padrão para vaso, glomérulo, túbulo e muscular da mucosa, com uma titularidade de 1/320. Aqui na figurinha eu só coloquei a representação do exame por imunofluorescência indireta, que usa como substrato aqui na parte esquerda o estômago de rato, e na direita o rim, que vai mostrar a reatividade com vaso, glomérulo e túbulo. Rata, né, Isadora? Que a gente discutiu isso, a doutora Lúcia leu lá no laudo, e eu lembro que havia uma reclamação do pessoal que o professor Paulo Lezero usava ratos. E parece que não sei se a especificidade, a sensibilidade melhora quando você usa ratas. Então, isso aqui virou uma hepatite autoimune tipo 1, doutora Maria Lúcia. Pois é, com esse perfil de autoanticorpo não tem dúvida, né? Pelo menos essa parte a gente definiu, né? Porque tem, além do FAM, 1/320, padrão homogêneo, então título alto, padrão de doença autoimune, associado ao músculo liso, que tem alta especificidade para autoimune, porque tem vaso, túbulo e glomérulo, a gente acaba, e título alto também, né? 1/320, maior ou igual a 1/320, a gente aqui faz um diagnóstico de hepatite autoimune, com aquelas alterações hepatocelulares importantes, né? Que ela apresentou na abertura do quadro, uma hepatite autoimune colestática, né? Não é tão comum a gente ver esse padrão assim de colestase importante, mas na apresentação, às vezes, está muito colestático e isso vai desaparecendo ao longo do tempo, temos que acompanhar.
Mas, a despeito de conseguir fazer um diagnóstico assim clínico laboratorial, a histologia seria fundamental, né? Fazer uma biópsia aqui para a gente continuamos na dúvida se ela é aguda ou se ela é crônica. A colanjo nos remeteu mais para doença crônica, mas não está 100% caracterizado isso, né? Então, a biópsia aqui eu acho que é bem importante. Alguém quer perguntar alguma coisa para a doutora Lúcia? Em relação a Na esse perfil de interna- anticorpos? Ou qualquer outra coisa, né? eu queria saber, só na internação e com esse corticóide, o intestino ficou bom também. Doutora, Tirou então, benzalamina, tá com corticóide e o intestino não teve mais nada também. doutora, como essa internação dela foi em 2017, eu só consegui ver o relatório de alta dela, eu não tive acesso às evoluções ao longo da internação. Mas eu coloquei mais na frente um slide com a linha do tempo de como que ela evoluiu com relação a esses sintomas de diarreia e de dor abdominal. E deram alta sem mesalazina ou voltaram Sem para... mesalazina, ela foi de alta só com a prednisona. Vamos em frente? Vamos em frente. Foi feita a biópsia hepática, ela voltou no ambulatório, mas infelizmente a amostra não foi representativa. Ai, que tristeza. Foi feita a ecoendoscopia no dia 27 de abril, que veio normal, o pâncreas com o parênquima da cabeça, corpo e cauda homogêneo, regular, o ducto pancreático principal é normal, e foi realizada 2 punções pancreáticas. E no átomo patológico veio o tecido pancreático dentro dos limites da normalidade, sem indício de pancreatite crônica. Eu não encontrei o valor da dosagem sérica do IgG4, mas repetidamente nas evoluções do ambulatório havia sido descrito que havia sido dosado e estava normal. E com essa biópsia também pancreática normal. Só vou colocar mais o último exame que foi feito, uma colonoscopia em dezembro. Como eu falei mais para frente, eu vou botar a evolução dos sintomas dela. Essa colonoscopia foi feita no nosso hospital, com preparo adequado, veio com um exame normal, ele faz descrição de todo o cólon, foi feita também biópsia de cólon direito, cólon esquerdo e reto, cujo anátomo veio sem alterações histológicas. Alguém quer comentar alguma coisa? Orlando, na colite microscópica que você citou, o que você acha na biópsia? Qual é a característica típica? Existem 2 tipos de colite microscópica, a linfocítica e a colágena. Os 2 são diagnósticos histológicos, né? Mas o achado é de um processo inflamatório crônico com uma presença muito grande de linfócito na linfocítica, e na colágena há uma faixa de colágeno próximo do início da submucosa. Então, são 2 diagnósticos histopatológicos exclusivos, porque normalmente a colonoscopia, do ponto de vista visual, é normal. Então, é sempre importante a gente biopsiar se pensa nesse diagnóstico. Aqui, se não tem alteração histológica, está afastada a colite microscópica. Eventualmente teria mucorreia ou uma calprotectina alta, é isso? A colite microscópica? Isso. Sim. A diarreia da colite microscópica, ela pode ter mucorreia, mas não é a característica principal. A colite microscópica dá uma diarreia muito mais aquosa. Parece um quadro mais secretor. Uma diarreia líquida, né? Geralmente, como eu falei, mulheres acima de 50 anos que têm outras comorbidades, como doença tireoidiana, hipertensão e usam medicamentos, inclusive o blocador de bomba é um dos que podem causar. Mas é uma diarreia mais líquida. Irã? Isadora, deixa eu me perguntar. Foi em março, abril, né, o quadro? Ela está em uso de azatioprina no momento dessa colonoscopia? Se está... Estava. Eu estava, sim. Lembra a dose, mais ou menos, aí? Ela estava, acho que com... Eu vou mostrar na linha do tempo. É o próximo slide. Vocês vão ver o que foi feito. Talvez outra coisa que dificultasse, mas paciente. Mas, Orlando, quando você trata com corticoide. O fato dela, essa coluna está sendo feita, acho que 6 meses depois que começou o corticoide, né, Isadora? Isso, mais ou menos isso. Poderia ter limpado essa colite microscópica?
A microscópica até poderia. A retocolite também poderia, mas pouco provável. Corticoide não é um bom remédio para retocolite, nem para colite microscópica, para ser usado em médio e longo prazo, né? Sempre medicações para curto prazo, né? A medicação de escolha para colite microscópica é a budesonida, que é um corticoide, mas é um corticoide sem efeitos adversos, né? Um corticoide artificial. Então, ele pode limpar o aspecto anatomopatológico, sim, até pode desaparecer. Na retocolite, seria um pouco difícil, pelo menos algum grau de inflamação sempre fica, né? Isso é o que a gente procura até hoje quando trata a retocolite, né? Que melhore a mucosa e melhore também a histologia, mas dificilmente a gente consegue chegar lá, ainda mais com remédios do tipo corticoide ou salicilatos. Isso normalmente só acontece com os de imunossupressores ou de biológicos. Eu considero, por enquanto, esse quadro como um cólon normal. Não diria que tem doença, não. Legal. Temos mais dúvidas antes de ir para prosseguir com a Isadora? Vamos lá? Vamos lá. Aqui eu coloquei a linha do tempo. Então, em novembro de 2016, ela passou em consulta com a gastro, com uma queixa de dor abdominal, uma diarreia mais ou menos 5 a 8 vezes ao dia com muco. Foi feito o diagnóstico de retocolite ulcerativa, tinha aquela colono, com aquelas alterações inespecíficas, e foi iniciada a mesalazina. Em março de 2017, ela esteve internada com um quadro da icterícia, hepatite aguda, iniciado prednisona 40 miligramas, que foi desmamada até junho de 2017. Nesse período também foi iniciada a azatioprina, inicialmente 50 miligramas. Em junho de 2017, ela voltou em consulta com a gastro, ela estava se queixando ainda de dor abdominal, a diarreia havia diminuído de frequência, 2 a 3 vezes ao dia, se queixava de tenesmo. Nessa consulta, consideraram que ela estava numa possível atividade de doença inflamatória, aumentaram a prednisona de 5 para 20 miligramas por 2 semanas, que depois foi desmamada até retirada, e otimizaram a dose da azatioprina de 50 miligramas para 125 miligramas, que dava 2 miligramas por quilo dia. Então, de junho de 2017 até outubro de 2017, foi desmamada a prednisona até sua suspensão em agosto e mantida a azatioprina 125 miligramas. Em outubro de 2017, ela passou em consulta com a hepato, estava em uso de azatioprina 125 miligramas, as enzimas hepáticas normais. Na verdade, desde aquela consulta do ambulatório, na tabela que eu coloquei, as aminotransferadas já estavam normais, só a fosfatase alcalina e a gama-GT que ainda estavam alteradas. Nos exames em seguida, houve uma completa normalização de todos os exames, e assim permaneceram até hoje. Eu abri até no sistema, depois eu vou mostrar os últimos exames laboratoriais dela. Então, nessa consulta em outubro de 2017, as enzimas hepáticas estavam normais, ela se queixava de dor e distensão abdominal, o hábito intestinal começou a alterar, ela estava alternando diarreia 3 vezes ao dia, com fezes normais, 1 vez ao dia, com queixa de tenesmo. Em julho de 2018, ela passou novamente com a gastro, estava em uso de azatioprina 125 miligramas, se queixava de pirose, de empachamento pós-prandial, tinha uma dor abdominal tipo cólica, se queixava de urgente incontinência fecal, o hábito intestinal alternava diarreia 3 a 5 vezes ao dia com constipação. E foi então questionado um quadro funcional, iniciado amitriptilina e domperidona. Em julho de 2020, 2 anos depois, a gente começou a iniciar o desmame da azatioprina, de 125 para 175 e 50 miligramas. Isso foi feito lentamente, mais ou menos a cada 3, 4 meses a gente reduzia a dose. As enzimas hepáticas permaneciam sempre normais, sem alterações, inclusive as canaliculares. No momento, ela está aguardando uma nova realização de biópsia para avaliar a possível suspensão de azatioprina. E até também para a gente poder estadiar adequadamente essa doença hepática dela também. Ela segue ainda em acompanhamento na gastro com um diagnóstico de síndrome do intestino irritável. Só vou tirar aqui da apresentação rapidinho para eu colocar os últimos exames dela. Então, aqui tem basicamente os exames laboratoriais dos últimos 2 anos, de 2020 até agora, o último exame dela de fevereiro.
mantinha o hemograma inalterado, as plaquetas continuam boas, a última de 356 mil, tem aqui um VHS de 20, a albumina boa de 4,6, a bilirrubina total normal. Aqui nós temos as aminotransferases, TGO, TGP, a gama-GT, fosfatase alcalina discretamente elevada, que é a referência para sexo feminino é 105. PCR, aqui temos PCR baixos, IgG 1330. E é isso, coagulograma normal. Ô, Isa, temos alguma informação do grau de fibrose dessa paciente? Doutora, Elastografia, alguma coisa assim? Você que viu o caso como um todo, você se convenceu que ela é uma crônica? Você acha que ela é uma cirrótica? Ou você acha que ela teve uma apresentação aguda genuína? O que você concluiu? então, a gente tem um fibroscan que foi feito em 2018, que as enzimas hepáticas, então, já estavam normais, e que veio com 26 quilopascais. 26? 26. Mas, doutora, eu acho que a plaqueta dela é tão boa, o NR, a albumina, que se ela tiver, eu acho que ela pode ter, sim, algum grau de hepatopatia, com certeza, por conta desse fibroscan, mas não uma doença hepática avançada. Nos demais ultrassons, ela tem um fígado crônico? O último ultrassom dela, deixa eu abrir, tinha algumas características de cronicidade, sim, mas não todas as características, né? Falava, acho que de ecotextura finamente heterogênea. Exatamente. Aqui o último ultrassom dela, um fígado com formas e dimensões normais, contornos irregulares, ecotextura levemente heterogênea. Veio a porta pérvia, não fala do calibre, sem acite, baço normal. Não parece ser cirrótica, não. Não parece ser cirrótica. Eu acho que esse fibroscan foi superestimado. Sim. E não foi feita endoscopia? Não. Porque deu alto esse fibroscan, né? Foi feita assim em 2016. Antes, né? 2016. Mas só tinha uma gastrite leve de antro, H. pylori negativa. Mas as plaquetas boas dela, 326 mil. Elastografia na hepatite autoimune é uma coisa ainda não resolvida, né? Tem os trabalhos que falam que a hora que você está com tudo normal, e estabilizado, transaminase normal, que aí ela passa a ter um valor preditivo alto, mas tem muita controvérsia nos resultados de elastografia em hepatite autoimune. Então, é capaz de estar hiperestimado mesmo, né? Muito alto. Está muito alto para o quadro todo, né? Preditivo até de varizes, né? Isso. Não parece. Fígado de tamanho normal, cirrótica, acho que ela não é, não. O Irã ia perguntar alguma coisa há uns momentos atrás. Oi, doutora. Foi a pergunta que eu fiz acerca de, na vigência daquela colonoscopia, se ela estava fazendo uso de azatioprina, e já na dose de manutenção, né? Foi essa pergunta que eu fiz naquele momento. Ela estava com 125. Doutor Orlando, nós vamos terminar com uma hepatite autoimune, com um quadro muito florido na apresentação e um síndrome do intestino irritável. Eu acho que, por enquanto, é o diagnóstico que a gente tem, né? Mas um paciente que tem um quadro de uma doença imunomediada, mantendo queixas intestinais, ele precisa ser seguido, né? Doença imunomediada chama outras, né? Então, retocolite e até doença de Crohn, elas não podem ficar definitivamente afastadas do diagnóstico. Acho que, no momento, pelos exames que eu vi e pelo quadro da paciente, parece que não é, mas isso é sempre um diagnóstico em evolução, né? Muitas vezes a gente demora para fazer esse diagnóstico, porque
Enquanto ele não se abre melhor, não se mostra melhor, a gente acaba não fazendo esse diagnóstico. Atualmente, eu diria que ela tem muito mais coisas que falam contra do que a favor. E eu acho que está correto tratá-la como intestino irritável, não vejo problema nenhum em fazer isso. Agora, se ela mantivesse sintomas intestinais, isso precisa ser acompanhado. Acho que o exame ideal para ela seria fazer calprotectinas de repetição, né? A calprotectina é uma das indicações mais precisas para ela, é isso, é separar a doença funcional de orgânica, ainda mais a doença inflamatória. Então, a calprotectina baixa, se ela se mantiver baixa, é sinal que ela não está fazendo inflamação nenhuma. Se em algum momento a calprotectina se elevar, a gente precisa reolhar o intestino. Então, acho que além dos sintomas, a calprotectina fecal é o exame, do ponto de vista intestinal, mais importante para ela. Deu para ver se ela melhorou com o tratamento do intestino irritável, Isadora, com essa medicação? Já deu para... Sim, melhorou bastante, doutora. Ela passou no ambulatório de intestino agora em março, foi até o Irã que atendeu ela. Mas eu sei que é difícil de lembrar com tanto paciente que atende. E ela melhorou bastante do quadro abdominal, doutora. Ela não estava mais com dor abdominal. Na última consulta, ela estava se queixando, se não me engano, só de empachamento. E o hábito intestinal dela estava regular. Na verdade, tinha dia que ela ia uma vez ao banheiro, outras vezes 2 vezes, mas não teve mais quadro de diarreia. Uma queixa de empachamento. Por curiosidade, foi o último caso do ambulatório eu discuti com o senhor. A gente fez essa mesma ponderação. O senhor fez essa mesma ponderação. A gente vai ter que seguir de perto, porque a gente não tem a resposta. Agora, quando a Isadora falou, umas coisinhas vieram acendendo, mas realmente. Isadora, eu não sei como anda a nossa atualização da lista de biópsias, mas esse caso seria legal passar para o Luiz Otávio ou para a Daniele, para a gente tentar biopsiar lá na enfermaria. Sim, tentar priorizar ela. Vou mandar uma mensagem para ele. Tá bom. Alguém quer aproveitar e perguntar mais alguma coisa para o nosso querido professor Orlando, que nos deu o prazer da sua companhia hoje, revendo a sua amiga Cibele. É a calprotectina, e quando você está tratando, no caso da mesalazina, ou tratando com corticóide ou mesalazina, a tendência da calprotectina é normalizar nos tratamentos da retocolite. Depende de como esse tratamento está sendo eficiente ou não, né? Se ele estiver sendo eficiente, ela normaliza ou abaixa muito. Na verdade, em pacientes com diagnóstico já afirmados de doença inflamatória, raramente a gente vê calprotectinas completamente normais. Elas abaixam e ficam no nível baixo, né? Então, em pacientes que já têm diagnóstico, a gente usa a calprotectina para comparar uma com a outra, para ver como é que a coisa está indo. Está indo para o lado de piorar ou indo para o lado de melhorar. E então, por isso, você precisa ter uma curva, né? Você precisa ter calprotectinas sequenciais. Os trabalhos falam de 3 em 3 meses. A gente não consegue fazer de 3 em 3 meses, obviamente, né? Consegue fazer eventualmente. Mas é bom você, para acompanhar, sim, é muito bom, né? Porque aí você vai ver se o seu tratamento, inclusive, está sendo eficiente ou não. E se você achar que a calprotectina, você verificar que a calprotectina está subindo, você precisa investigar a inflamação de novo e repetir exames de imagem antes de tomar qualquer atitude. Agora, no diagnóstico dessa paciente, como ela ainda não tem diagnóstico, ela é um exame importante para fazer essa diferenciação de exame de quadro funcional para quadro orgânico. Porque aí sim o valor até baixa, né? A gente usa muito abaixo de 50 para dizer que é funcional e acima de 50 ou 150 para dizer que é quadro orgânico. E no quadro de diarreias já estabelecidas por doença inflamatória, aí o doente depende. Tem doentes que estabilizam com 200, 200 e pouquinho, e aí você tem que ver se ela vai estar subindo sequencialmente ou se ela está mantendo ou está caindo. É mais uma coisa de você acompanhar sequencialmente mesmo. Quer dizer, mesmo de um quadro estável, em termos de sem atividade da retocolite, ela pode manter a calprotectina nesse nível, 200? Pode, tranquilo. Nossa, alto, hein? Porque você tem inflamação, você está com um doente assintomático, você não enxerga a inflamação na colonoscopia, mas eventualmente você tem inflamação histológica ainda importante.
Isso tem uma perda de calprotectina, né? Já que ela é produzida, ela sai do neutrófilo, né? Se tiver muito neutrófilo na lâmina própria e na mucosa, vai perder calprotectina para dentro da luz e ela vai ficar um pouco alta, né? Para a gente interessa nessas horas o sequenciamento desses exames, não só o valor isolado, não. Tá certo. Mary, doença inflamatória intestinal associada com hepatite autoimune, nós temos estatística de quanto nós temos? Estatística eu não sei, mas nós temos vários casos lá no ambulatório, tanto com Crohn como com retocolite. Não sei se é maior que CEP, mas eu diria que se não é maior, é bem parecido, viu? Porque eu lembro, às vezes eu lembro mais dos casos de hepatite autoimune do que de CEP. Tem bastante. Legal. Gente, nós vamos dar boa noite para o Orlando, para a Cibele, para a doutora Lúcia. Vamos agradecer a visita. Obrigada, doutor Orlando. Cadê o café? Vamos ficar devendo, né? Isadora, muito legal a apresentação. Doutor Orlando. Muito bom. E todos que participaram, muito obrigado, boa noite e até terça que Prazer vem. em vê-los todos. Obrigada. Obrigada, boa noite. Tchau, boa noite, Orlando. Prazer. Tchau, Sibeli. Até mais. Tchau, tchau.